Oi, amigos, de novo aqui, meu nome é Álvaro e eu gosto de contar umas histórias da minha infância porque é uma coisa bem diferente do que rola hoje, entendeu? E hoje eu tô querendo contar a história da época que eu morava quando era criança. Eu morava na rua Narciso Sturlini, em Osasco. É uma cidade bem pertinho ali, colado com São Paulo. E nós morávamos nessa rua Narciso Sturlini, e era uma rua, existe essa rua até hoje, totalmente descaracterizada do que era antigamente. Mas naquela época, as casas eram casas simples, e moravam os Parras, os Jarrantes, os Cassianos, enfim, morava a italianada espanhola toda morava nessa rua. E eu acho que foi em 1966, se eu não me engano, ou 65, inaugurou uma pizzaria na esquina da rua Narciso Sturlini com a Avenida dos Autonomistas. Eu não sei se ainda existe isso hoje, que eu já moro há 50 anos, mais de 50 anos no Rio de Janeiro. Eu não tenho ideia se é... Eu nunca mais voltei lá, né? Então eu não tenho ideia. Mas a característica era o seguinte: as pessoas todas que moravam nessa rua, a maioria, naquela época, jamais tinha entrado no restaurante. O restaurante era uma coisa assim muito... não tinha essa oportunidade. As pessoas eram muito simples, a maioria não tinha condições sequer. Mais próximo de um estabelecimento comercial era uma padaria ou uma quitanda, né? Então, nessa rua se instalou em 66 ou 65, eu não me lembro, uma pizzaria. O nome da pizzaria era Pizzaria Paulino. Eu nunca vou esquecer isso. A minha mãe, a gente morava, eu e meus dois irmãos gêmeos, a minha mãe e meus avós, numa casa na rua Narciso Sturlini, 186. Hoje isso me parece que é um prédio, um veterinário, uma parada dessa aí. Enfim, naquela época não tinha essas lojas tipo que tem hoje, essas boutiques de roupa, nem nada não. Naquela época eu ia no alfaiate, que na minha rua tinha um top que chamava Senhor Fred, ou então você ia, sapato você tem que mandar fazer, que era o pai o avô do meu vizinho, chamado Vô Giotto, um italiano que fazia, você colocava o teu pé lá, desenhava o teu pé e fazia o sapato de acordo com o teu pé. Sapatos de muita classe, muita qualidade e tudo mais. Então, era assim, minha mãe era uma costureira, infelizmente, foi abandonada pelo marido e teve que criar os seus 3 filhos com a ajuda dos meus avós. Cara, eu não vou contar, depois eu conto essa história, mas pensa em 2 pessoas maravilhosas, meus avós. Eu vou contar ainda essa história para vocês. Enfim, a minha mãe, aí o dono o seu Paulino, o dono da pizzaria, ele distribuiu um convite para cada morador da rua. Eu não me lembro quantas casas tinha, mas não eram, talvez umas 20 casas, né? Nunca, nenhuma das pessoas daquela rua, com exceção de uma ou duas, já tinham ido a um restaurante ou uma pizzaria. E ele distribuiu de graça, era um negócio que você ia lá e comia de graça. A minha mãe, pra você ter uma ideia, ela fez roupa para mim, para os meus irmãos. A minha memória não é tão... Eu tenho um orgulho muito grande da minha memória, mas me fale agora se meus avós foram. Eu não acredito, acho que não. Que o meu avô era um pastor de uma igreja em Osasco. Hoje tem escolas com o nome dele e tudo mais tal. Pastor Josias Batista. Ele era um cara muito ortodoxo para a época. E você tem ideia, nem televisão existia, né? E eu sei que minha mãe arrumou, era muito comum você fazer camisinha, palitozinho, bermudinha, meia, sapato, aquela coisa toda tal, para ir nessa inauguração da Pizzaria Paulino. Eu já mandei uma vez uma história, um agradecimento para essa família, não sei se ele ainda está vivo, não acredito que não, mas enfim.
Todo mundo, era como se fosse o Oscar da rua Narciso Storni. Todo mundo foi para lá naquela noite. E todo mundo, eu ainda sinto aquele cheiro daquela lenha, aquela lenha queimando, aquela mussarela, aquela pizza assando. Então a gente sentou todos comportados na mesa, uma mesa que tinha uma toalha xadrez, bem típica, né? Eu acho que. E, e o cara, o garçom, a gente chamava ele doutor, o senhor, porque naquela época o respeito era muito forte. O respeito por qualquer pessoa era muito forte. Vou contar uma outra história depois desse negócio de respeito, de pessoas que a gente adorava, pessoas simples, que hoje suas profissões são ridicularizadas, mas na época a gente valorizava pra caramba. Enfim, nós chegávamos, sentávamos, eles iam servir uma pizza. Pensa numa pizza gostosa, a lenha, servida, a gente comia com lágrimas nos olhos, que era a primeira vez que nós tínhamos comido, estávamos comendo alguma coisa que não fosse dentro de casa. Então aquilo ali, eu guardo aquele cheiro, aquele gosto da pizza. Já frequentei várias pizzarias, não só no Brasil como fora, mas a pizzaria Paulino, ela vai ficar gravada eternamente na minha cabeça, em agradecimento a esse senhor que foi extremamente feliz e em convidar essas pessoas, convidou de ruas paralelas também, mas ele não tem, eu não sei se ele tinha ideia do impacto que seria na vida dessas pessoas. Isso já se passaram 60 anos, isso foi em 60, eu tinha 5, 6 anos de idade, estou com 66. Você imagina eu estar aqui conversando com vocês, lembrando do gosto de uma pizza que eu comi na rua Narciso Storni em 66, 64, 65, da pizzaria Paulino. Se os paulinos, que eu sei que tem pizzaria em São Paulo ainda com esse nome, se quiserem botar esse vídeo lá para assistir, assistam. Cara, a primeira pizza que eu e meus irmãos comemos, e muitos moradores da rua Narciso Storni em Osasco, talvez a primeira vez que saíram para comer fora de casa, foi na pizzaria Paulino. São coisas que a gente fala do passado, que infelizmente algumas cidades do interior ainda mantêm esses tipos de tratamento decente com as pessoas mais simples. Eu vou mandando vídeo para vocês.